Pessoal, tudo bem? Vamos continuar então a revisão. Parte 2, Direito Constitucional. Vamos começar com o controle agora. O controle pode ser difuso ou concentrado. No controle difuso, ele é feito por qualquer juiz ou tribunal do Poder Judiciário. Por isso que ele é difuso, né? Ele está espalhado por qualquer órgão do Judiciário. Então, essa palavra é importante. Qualquer órgão do Poder Judiciário, em qualquer instância, em qualquer grau, ele é realizado na motivação, na fundamentação, né? Ele é uma questão prejudicial do processo. O pedido da parte é um bem, né? É uma resolução do litígio. E para o juiz resolver o litígio, ele tem que passar pela análise da constitucionalidade da norma. Por isso o controle é difuso, né? Bom, o controle difuso cabe em qualquer tipo de processo, conhecimento, execução, cautelar, qualquer tipo. Nos tribunais, ele submete a reserva de plenário, que significa que quando o órgão fracionário entender que aquela questão é inconstitucional, deve suspender o julgamento, remeter ao plenário, e é o plenário que resolve se a questão é constitucional ou não, e aí devolve de novo para o órgão fracionário proferir o acórdão. Também existe no julgamento do controle difuso, pelo STF, a possibilidade de, caso o STF reconheça que a norma é inconstitucional, perceba, inconstitucional, ele é obrigado a comunicar ao Senado. E o Senado pode, se quiser, suspender a execução da norma no todo ou em parte. Nesse caso o Senado suspenda, ele vai conferir efeito erga omnes ao controle difuso, que tem efeito inter partes, por natureza, já que quem entra no controle difuso é a parte, e os efeitos servem para ela. Então, quando há comunicação ao Senado e quando o Senado resolve suspender a execução da norma, o controle se torna erga omnes. Então, reserva de plenário é isso. Lembrando que a reserva de plenário só acontece no órgão fracionário caso ele entenda que a lei é inconstitucional. Não há reserva de plenário no caso de constitucionalidade. O órgão fracionário decide sozinho. Então, vamos supor aqui, eu tenho um órgão plenário e tenho órgãos fracionários. O desenho aqui está horrível, mas tá beleza. Órgão plenário e órgãos fracionários. Vamos supor que eu tenho uma questão aqui nesse órgão fracionário e o órgão fracionário entendeu que a questão é constitucional. O que ele faz? Suspende? Não. Ele já pode proferir o acórdão. Beleza. Agora vamos supor que esse órgão fracionário aqui entendeu que a questão é inconstitucional. Nesse caso, ele não pode proferir o acórdão como fez esse órgão. Ele vai ter que suspender a execução do processo, remeter ao plenário e o plenário decide se realmente é constitucional ou não. E aí devolve esse entendimento novamente para o órgão fracionário e aí o órgão fracionário profere o acórdão. Beleza? Bom, não se aplica a reserva de plenário se já houver entendimento prévio do tribunal, naquele tribunal em que tenha proferido a inconstitucionalidade. Também não se aplica caso o STF tenha reconhecido aquela questão como inconstitucional. Súmula vinculante 10, viola a reserva de plenário. A decisão do órgão fracionário que, embora não declare expressamente, ou seja, o órgão fracionário, ao invés de mandar para o plenário, ele fingiu que não conhece aquela lei e afastou a incidência dela, como se tivesse declarado inconstitucional. Portanto, viola a cláusula de reserva de plenário. Bom, no controle concentrado, é preciso ter conhecimento de que a questão do controle concentrado é o foco principal do processo. É um processo de natureza objetiva, não se trata aqui de analisar direito subjetivo. E quem realiza o controle concentrado, basicamente, é o STF, né? Com ações específicas. Então vamos lá. Quem pode acessar o STF através das ações do controle concentrado?
Somente algumas pessoas são chamadas legitimados. Eu vou grifar para vocês aqui o que for importante. O presidente da República, as mesas da Câmara e do Senado, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, mesa da Assembleia Legislativa, governador de Estado, confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. De propósito, deixei esses 4 para o final aqui, porque eles têm alguma coisa em comum. Todos eles têm que demonstrar a pertinência temática, que é o nexo entre a função que eles exercem e o objeto da ação, né? Bom, as ações do controle concentrado são a DI, a DC e a DPF. A DI tem competência no Supremo, ela tem finalidade de assegurar a supremacia da Constituição, os efeitos dela são erga omnes, vinculante, ex tunc, o objeto é lei ou ato normativo federal ou estadual. Percebam, o estadual também está aqui dentro. A ADC, por sua vez, só tem por objeto lei ou ato normativo federal. Os legitimados são os mesmos da ADI e ela pressupõe uma controvérsia judicial relevante. Lembrando que a ADC só cabe em relação a atos federais, estaduais não. A ADPF tem natureza residual, portanto ela cabe em relação a leis municipais, pós-constitucionais, e qualquer lei federal, estadual ou municipal pré-constitucional, porque em relação às leis pré-constitucionais não cabe nem a DI nem a DC, só cabe a DPF. Ainda existe, por 2/3 dos ministros, o Supremo pode mudar, pode calibrar os efeitos temporais da decisão no controle concentrado. Isso chama modulação de efeitos ou modulação de eficácia temporal no controle concentrado, que também se aplica no controle difuso. E aí o Supremo pode dar efeito ex nunc, pro futuro ou qualquer outro momento que ele entenda adequado. Beleza? Controle é isso. Eu acho que tá bom, a gente começa o bloco 3 com outro tema. Um abraço.